Agora vejam só, como a gente sabe, os direitos fundamentais não são direitos absolutos. É por isso que o Supremo Tribunal Federal ele entende que o direito de sigilo das comunicações não pode ser utilizado como uma salvaguarda para a prática de ilícitos, certo? Então é possível que o sigilo de uma determinada comunicação seja violado, que aquela comunicação seja interceptada, desde que essa interceptação da comunicação seja feita dentro dos limites da lei e que se justifique pela prática de algum ilícito. Então, olha só, por exemplo, nesse habeas corpus, o Supremo Tribunal Federal entendeu válida a interceptação de uma carta em um presídio, pelo diretor do presídio. Por quê? Estava sendo cometido um crime por meio daquela carta. E olha só o que o Supremo falou. A cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar, o sigilo da carta, né, não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas. Tá? Nesse caso, aí, a interceptação da carta pelo diretor do presídio foi feita dentro das hipóteses previstas lá na Lei de Execução Penal. Então foi uma interceptação válida, feita de acordo com a lei. E também para evitar uma prática de ilícito. Tá? Agora teve um outro caso, e que também envolvia ilícito, que foi o seguinte. Uma encomenda, tá, que ia ser entregue pelos Correios, e aí o pessoal lá da agência dos Correios abriu essa encomenda, era um pacote, e lá tinha drogas. O destinatário daquelas drogas foi condenado por tráfico de drogas. Chegou no Supremo Tribunal Federal e falou o seguinte, olha, essa prova aí é ilícita. Então, ele não poderia ter sido condenado. E desfez a condenação. Só que, olha, cuidado, isso não significa uma superação daquele entendimento de que pode haver a violação de carta pelo diretor do presídio para evitar a prática de um ilícito. Não representa a superação disso. O que aconteceu aqui foi o seguinte, olha só a tese que o Supremo Tribunal Federal fixou. Sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo. O que aconteceu foi que no caso aí dos Correios, aquela agência, aqueles funcionários dos Correios não foram autorizados por juiz para abrir aquele pacote e a lei que trata do serviço postal também não prevê aquela hipótese em que foi aberto aquele pacote. Diferente do caso em que foi interceptada a carta lá no presídio. A Lei de Execução Penal previa aquela possibilidade. Aqui no caso do pacote aqui das drogas, a Lei do Serviço Postal não previa a possibilidade de abrir o pacote. Ela até prevê a possibilidade de abrir cartas, mas não de abrir pacote. Então não tinha autorização judicial e não tinha previsão em lei. Logo, aquela interceptação foi ilegal. Por isso, o STF considerou ilícita a prova. Mas se tivesse uma previsão em lei para abrir pacote, ou se fosse uma carta, no caso, e não um pacote, aí teria sido lícita a prova. Ou então, se tivesse havido uma autorização judicial. Tá bom? Bem, sobre a interceptação de comunicações, a interceptação mais conhecida é o quê? A interceptação telefônica. E a própria Constituição estabelece os requisitos para que se possa decretar uma interceptação telefônica. A gente viu lá no inciso 12 do artigo 5º da Constituição. Eu vou até voltar para a gente ler junto aqui. Olha só o que fala o inciso 12 do artigo 5º. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, ou seja, no caso da comunicação telefônica, por ordem judicial. Então, o primeiro requisito para decretar a interceptação telefônica tem que ter ordem judicial. Nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, então tem que ter previsão em lei, tem que ter uma lei regulamentando a interceptação telefônica. E para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então só pode ter interceptação telefônica nos termos previstos em lei, com autorização judicial, e para quê? Para instruir no processo criminal ou para fazer uma investigação de um crime. Só nessas hipóteses. Então esses são os requisitos para a interceptação telefônica. Olha aí. Tem que ter uma decisão judicial, tem que ter uma regulamentação por lei, e a lei existe, a Lei 9296 de 96. Ela fala lá as hipóteses em que é possível haver interceptação telefônica, inclusive exige que seja um crime punido com reclusão, tá?
E tem que ter uma finalidade específica a interceptação telefônica, que é a investigação criminal ou a instrução processual penal. Vejam só que essa parte final do inciso 12 do artigo 5º é uma reserva legal restritiva qualificada. A gente viu que os direitos fundamentais, né, viu na primeira aula sobre direitos fundamentais, que os direitos fundamentais podem sofrer restrições. Às vezes a própria Constituição restringe o direito fundamental no próprio dispositivo que prevê o direito fundamental. Às vezes a Constituição prevê a restrição de um direito fundamental porque estabelece um outro direito fundamental que limita o âmbito de aplicação daquele direito fundamental. Ou às vezes a Constituição fala que a lei irá dizer como que aquele direito fundamental fica limitado. Isso, quando a Constituição fala, a lei vai dizer, é uma reserva legal restritiva, porque restringe aquele direito fundamental. E quando essa reserva legal restritiva diz que essa lei que vai restringir o direito fundamental tem que ser editada com alguma qualidade especial, para alguma finalidade especial, essa reserva legal restritiva é uma reserva legal restritiva qualificada, tá? Que é o caso aqui da reserva legal restritiva que permite a interceptação telefônica, tá? Bem, então esses são os requisitos para se decretar uma interceptação telefônica. E tem algumas questões que o Supremo Tribunal Federal analisou, e o STJ também, envolvendo interceptação telefônica. Primeiro, imagina uma interceptação telefônica. Nessa interceptação telefônica ocorre ali um encontro fortuito de provas. Tá? Nessa interceptação telefônica estava sendo investigado um indivíduo lá que era servidor público, certo? E foram descobertas infrações praticadas por outros servidores públicos que nem estavam sendo investigados. Será que é possível usar essa prova descoberta aí sobre outros servidores que não eram objeto da investigação em um processo administrativo disciplinar? O STF decidiu que sim, é possível. Então, tem lá uma interceptação telefônica contra um servidor público, você descobre que outros servidores públicos praticaram infrações. Você pode usar essa prova contra esses outros servidores públicos em um PAD. Tá? O STJ, inclusive, tem uma súmula que diz que você pode, no PAD, usar uma prova emprestada, desde que essa prova tenha sido produzida na origem, com autorização judicial, seguindo os trâmites legais. Então, é possível. Outra coisa, imagina que foi determinada uma interceptação telefônica para investigar um certo crime, uma certa infração penal, e nessa interceptação telefônica foi descoberta uma outra infração penal. Inclusive, essa infração penal descoberta, ela é punida com detenção, não é com reclusão. Porque a lei da interceptação telefônica fala que para haver interceptação, o crime tem que ser punido com reclusão. Mas foi descoberto na interceptação um outro crime e era punido com reclusão, com detenção. Será que é possível usar essa prova como válida para condenação? É possível. O STF considerou válida a prova obtida em interceptação telefônica decretada para investigar um crime, sendo que nessa interceptação foi descoberto um outro crime punido, inclusive, com detenção. Então, se a interceptação é decretada validamente e nessa interceptação você acaba descobrindo uma outra infração penal, você pode usar essa prova, ela é válida para usar essa prova para persecução penal desse outro crime, tá bom? A interceptação telefônica pode ser prorrogada? Isso aqui é coisa recente na jurisprudência, tá? Esse julgado aqui, tema de repercussão geral 661 de 2022, tá? O questionamento que chegou ao STF foi: pode prorrogar a interceptação telefônica sucessivamente? O STF decidiu que sim, tá? É possível haver essa prorrogação da interceptação telefônica várias vezes, desde que haja uma decisão fundamentada e ela seja fundamentada, ela se justifique em circunstâncias do caso concreto e na complexidade das investigações. Então você não pode alegar a gravidade abstrata daquele crime praticado para prorrogar uma interceptação telefônica. Não. Você tem que, o juiz, né? O juiz tem que ir lá, proferir a decisão, justificar, olha, nesse caso eu vislumbro que ainda é possível descobrir mais elementos de prova que comprovem, que auxiliem na persecução penal, por isso, o caso é complexo, por isso. Então tem que ser fundamentada no caso concreto. E o STF falou que são inválidas decisões que tenham justificativas gerais, abstratas, que não tenham relação nem com o caso concreto, ou seja, aquele velho modelão. O juiz não pode rodar um modelão para prorrogar uma interceptação telefônica. Imagina o dia a dia do juiz.
ele recebe um monte de pedido de interceptação telefônica, vários pedidos de prorrogação. Ele não pode nem decretar a interceptação telefônica, nem prorrogá-la usando uma decisão modelão. Não, ele tem que justificar de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Tá? Inclusive, isso está dito expressamente na tese de repercussão geral que o STF fixou aqui no tema 661, que eu vou colocar na tela para vocês. Olha só aqui a tese. São lícitas, tá? São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que verificados os requisitos do artigo 2º da Lei da Interceptação, que é a Lei 9296 de 96, e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação. A decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. Olha só o que fala aqui. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto. Então o que o Supremo Tribunal Federal falou aqui foi o seguinte: não usem um modelão. O modelão não serve para decretar interceptação telefônica nem para prorrogar uma interceptação que foi decretada anteriormente. Tá? Então, modelão, não. Certo? Bem, um outro caso envolvendo aqui vida privada, tá? Sigilo de dados, julgado pelo STF, e aqui já não envolve mais interceptação, tá? Interceptação de comunicação, envolve vida privada. Foi o caso que eu coloquei aqui no finalzinho. Houve a edição de uma medida provisória, a MP 954, em 2020, pelo presidente da República, e nessa medida provisória diz o seguinte: olha, as empresas de telefonia têm que fornecer ao IBGE dados sobre os seus usuários, nome, telefone, endereço. Para quê? Para facilitar pesquisas que auxiliem no combate à pandemia de Covid-19. Então o objetivo aí era combater a pandemia de Covid-19. Só que tem um problema. Aí essa MP foi objeto de um monte de ADI. Olha só. 6387, 6388, 6389, 6390 e 6393. Em sequência, várias ADIs ajuizadas contra essa medida provisória, alegando violação de privacidade. E aí o STF deferiu liminar para suspender a aplicação da lei. No final, essas ADIs foram julgadas prejudicadas porque a MP perdeu vigência. Mas teve uma decisão cautelar suspendendo essa lei por violação à vida privada. Por quê? Porque esses dados fornecidos, de acordo com o que estava previsto na MP, permitiam identificar cada indivíduo. Tá? Os dados não deixavam as pessoas no anonimato. Então eram dados da vida privada de cada um que estavam sendo fornecidos amplamente assim, pelas empresas de telefonia. Por conta disso, o STF considerou inconstitucionais essas normas, tá? Porque violava o direito de privacidade.